Olá, seja muito bem-vindo à Rede Vivax de televisão. E hoje a gente estreia um novo programa, 180 graus. Por que 180 graus? Porque aqui a gente vai conversar sobre as viradas que nós temos que fazer nas nossas vidas em vários momentos. E mais do que conversar sobre as viradas, nós vamos entender com os convidados que a gente vai trazer aqui como que se faz essa virada. Quais são as habilidades, quais são as competências, aquilo que você pode, desde já, começar a trabalhar, desenvolver e melhorar a sua gestão do caos. Porque o mundo de hoje nada mais é do que um grande caos, não é mesmo? Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui à nossa casa e eu vou estar sempre aqui esperando por você para curtir e para nos ajudar a transformar a sua vida. Hoje eu começo muito bem. Além de uma grande amiga, é uma pessoa que eu admiro há muitos anos. Vocês vão ver por quê. Eu estou aqui hoje com a Vanessa Tubel. Ela que é a CEO da JCR Farmacêutica. A JCR é uma empresa japonesa especializada em desenvolvimento, novos produtos, enfim, a gente vai conversar um pouquinho, mas realmente o que importa aqui é quem é a Vanessa. Oi, Vanessa. Oi, Obrigada, viu, Andréa. por estar aqui. Imagina, prazer enorme estar aqui com Bom, eu te você apresentei hoje. como CEO, né, mas eu quero saber quem é a Vanessa que circula nesse meio de doenças raras, a Vanessa que é advogada, que é mãe, enfim. Como é que você se define, Vanessa? Me defino uma apaixonada pelo que eu faço, em termos de ser mãe e como profissional. Eu acho que isso que me define é paixão em tudo que eu faço, em tudo que eu entrego, eu tento fazer o meu sempre o meu melhor. E acho que é isso que me define, Como é que s principalmente. e como é que você vive com essa história de fazer o seu melhor? Não é muito peso, não? Eu acho que eu sou muito intensa, sempre fui muito intensa em tudo que eu faço. Eu acho que a gente tem o hoje garantido, e aí eu faço o meu melhor para construir o meu amanhã, e olho para o meu passado como uma experiência do que fazer e do que não fazer. Eu não fico me lamentando, né, eu acho que Uhum. eu prefiro sempre me arrepender de ter feito do que não ter feito alguma coisa. Então eu adoro desafios, adoro conhecer coisas novas e é assim que eu vivo. E me diz uma coisa, você é advogada, você fez grandes viradas. A gente estava conversando e conversa sempre, você tinha alguns sonhos. Como é que foi essa virada, essa primeira virada na sua vida aí em termos de carreira? Olha, André, uma longa história, mas eu vou fazer dela um Não, resumo. Mas eu comecei, como você falou, sou advogada. E durante a faculdade eu acabei trabalhando em escritório de advocacia, e aí eu me sentia muito com essa história de eu não gosto de rotina, né? Uhum. Eu gosto do novo, eu gosto do desafio. E aí eu acabei escolhendo ir para a indústria, porque eu queria entender como que era a agenda, como era trabalhar na indústria. Então eu comecei a fazer estágio já no meu quarto ano de faculdade em indústria. Indústria farmacêutica. Indústria, na verdade, era uma holding Ah, que é? cuidava Aham. de agro, farma, tinha um pouco de tudo. E aí me apaixonei pelo trabalho dentro da indústria, porque você tem que ser um generalista, entender um pouco de cada coisa, mas você não tem definitivamente uma rotina. Muitas vezes eu fazia uma agenda do que eu precisaria fazer e às vezes eu não encostava naquela agenda, porque a coisa é muito dinâmica, você precisa ser Aham. tudo muito rápido. E me apaixonei por trabalhar na indústria e assim, eu entrei na indústria farmacêutica pelo departamento jurídico, que era realmente a minha formação e tudo mais. E aí eu fui me apaixonando ainda mais, porque eu ficava próximo de todas as áreas como generalista, Uhum. mas essa área, comercial, a área de estar perto do médico, de estar falando sobre os produtos ou do valor que o produto traz para a vida dos pacientes, qual é a diferença que você pode fazer, que é isso, acho que o meu propósito de vida, assim, como que eu posso fazer a diferença na vida das pessoas? E através do meu trabalho eu consegui também transcrever esse propósito que eu sempre tive também como vida pessoal. E muito próximo do time comercial da área médica, eu comecei a enxergar um pouco mais qual que era o nosso papel, embora eu era interna, né, Aham. muito administrativo, mas qual que era o nosso papel em poder realmente fazer com que aquele tratamento chegasse no paciente. Como que a gente poderia chegar melhor no médico, enfim. Vanessa, você comentou aqui a questão do seu propósito. E uma das coisas mais difíceis hoje em dia, com esse mundo louco que está aí, e os jovens que vêm até a gente é: "Tá, como é que eu descubro qual que é o meu propósito?". E talvez a gente que seja de uma outra geração, essa coisa é um pouco mais tranquila. Você pensa assim? E como é que você acha que esse propósito caiu para você? O que que você diria para quem está nos assistindo aí? Olha, eu acho que o propósito faz a diferença na nossa vida, porque é você fazer pelo amor o que você tem, aquilo que você quer entregar, né. E aí você faz o além, você vai o além daquilo que muitas vezes te espera no job description, né, porque você faz aquilo realmente de corpo e alma.
De novo, não tem uma fórmula, né, que você fale: "Olha, você faça isso que você vai achar o seu propósito". Já me fizeram essa pergunta algumas vezes, né, como que você achou o seu propósito? É muito eu acho que é o autoconhecimento, Uhum. saber muito bem você como pessoa, o que você gosta, o que você quer, e encontrar no seu trabalho como que você faz, a mesma coisa no final do dia, como com o seu trabalho você vai conseguir entregar, que é aquilo que eu te falei, eu sempre gostei de trabalho voluntário, sempre gostei de ajudar as pessoas, e no final com o meu trabalho, eu consegui encontrar de que maneira eu podia entregar algo que eu visse que ia ajudar aquelas pessoas. E aí, obviamente, fui mudando de área, mas sempre com esse propósito de o que que eu posso fazer hoje para mudar a vida, talvez daquela família, talvez daquele paciente, ajudar aquele médico a também conhecer uma nova tecnologia que a gente está trazendo, enfim, Aham. é fazer esse papel, né. E tem uma coisa, né, você comentou, a gente vai caminhando, as coisas vão Exato. acontecendo. O grande problema hoje, e você está vivendo isso, porque você é CEO de uma empresa, está lidando com pessoas, está com várias gerações juntas trabalhando. Como é que a gente faz para quem está nos assistindo e que é muito jovem, que tem muita pressa, né? Que acha que esse caos externo, essa velocidade tem que estar interna e que a gente tem que o tempo todo. Como é que você lida com isso e como é que você trabalha com as pessoas? Olha, eu acho que uma das principais, qualidades que a gente precisa ter, e eu aprendi só com a vida, que eu também não tinha, é resiliência. Entender que tudo tem o seu tempo certo. E eu vejo que os jovens hoje querem tudo muito rápido. Só que não, as coisas não acontecem, talvez, na mesma velocidade que eles esperam. E é até bom que isso seja assim, para que você crie mais experiência, para que você saiba seguir o caminho certo e, obviamente que todo mundo, a gente erra ao longo da nossa carreira, ao longo da nossa vida. O importante é aprender com os nossos erros para não repetir. Isso é a vida que vai trazer. Então, acho que essa aceleração de querer: "Olha, eu quero entrar como gerente, em 1 ano eu quero virar diretor", eu acho que isso pode ser até prejudicial. Você coloca a pessoa porque quando a gente é promovido, eu falo, né, Uhum. você tem um ótimo funcionário e você promove ele para incompetência. Eu fui promovida para incompetência algumas vezes, e aí eu acho que cabe a nós nos tornarmos competentes. De que maneira? Eu acho que a nossa dedicação em autodidata, né, de Uhum. estudar e de procurar as pessoas que a gente tem como inspiração, que é importante a gente ter inspiração, seja dentro da empresa, seja até fora, para nos ajudar a chegar aonde a gente precisa chegar. E a gente E está que leva falando, tempo, não é uma coisa que é. você faz assim que você está E a gente pronto, está né. falando de mentores, né, pessoas que possam te orientar, mesmo dentro do trabalho, tem Também, sempre eu falo alguém que, dentro e né. fora. Eu acho que é importante dentro e fora. E me conta uma coisa aqui, Vanessa mãe, Vanessa mulher, como é que você equilibra? Eu tenho certeza que essa pergunta todo mundo faz, Sim, mas faz parte do faz da questão, parte. a gente precisa perguntar até Sim. para eu sei tenho certeza qual é a tua resposta, que também seria a minha, mas tudo bem. Eu Aquele acho equilíbrio esquisito, né. eu acho que a gente sempre acha que não vai conseguir, né. Primeiro você fala: "Gente, eu trabalho tanto, como que eu vou dar conta da casa, da família, de criança?", mas tudo dá certo. Eu acho que tudo de novo, tem o momento certo, né, que você fala: "Bom, agora eu quero ser mãe", sempre quis ser mãe desde nova, desde os 20 e poucos anos eu falei: "Quero ser mãe, quero ser mãe", e chega um momento que você fala: "Vou conciliar e vai dar certo". E eu acho que as empresas hoje entendem isso, a gente tem muitas políticas Mudou dentro das bastante, né, empresas, Vanessa? do empoderamento feminino também, então eu acredito muito que as empresas propiciam para nós. Você tem uma licença maternidade de 6 meses em muitas das empresas, então elas propiciam realmente para que você consiga equilibrar sua vida pessoal e profissional. Isso é difícil? É muito difícil, André. Acho que a gente sempre tem que ter isso na nossa agenda como uma prioridade, porque é pegadinha, né. Uhum. Quem trabalha muito, às vezes você se perde, fala: "Jesus, né, como que eu faço?". Mas o ser mãe é tão prazeroso, é tão maravilhoso, que eu acho que é não ter quantidade de tempo, mas ter qualidade. Então, o pouco tempo que eu tenho, eu faço ele, como eu te falei, eu sou intensa em tudo, então eu faço valer a pena. Quando eu tô longe viajando, que eu sempre viajei bastante, hoje em dia a gente tem toda a É tecnologia. verdade. Que não Quantas vezes eu tinha fiz na lição nossa. com as minhas filhas de longe, elas fazendo lição de um lado, eu em outro lugar, ajudando, estudando junto para a prova. Então, assim, dá para fazer um ótimo papel de mãe. Adoro ser mãe e estar lá presente na vida delas sempre para poder ajudar e aconselhar naquilo que a gente pode, ajudar a encontrar o propósito, porque é isso, né, você É, sabe que hoje a juventude, eu tenho 2, elas falam de propósito já. Uma exatamente. entrou na faculdade agora e falou: "Mãe, estou ouvindo algumas pessoas de algumas empresas, isso realmente não é o que eu quero, porque eu não estou entendendo o que que ele traz de volta para o mundo de valor e para minha vida, não vi". Então, assim, isso é profundo para uma pessoa Uma tão pessoa jovem.
E às vezes os próprios eles não têm a dimensão do quanto isso é profundo e do quanto isso é difícil. É verdade. Não é simples, né, às vezes parece ser simples, mas não é simples, Não a é. gente não consegue É isso que eu isso falei, não tem fórmula mágica, né, a exatamente. pessoa que tem que estar consciente de encontrei. Vanessa, a gente sempre tem isso como discussão, o papel da mulher no mundo corporativo, quais são as diferenças, o que que você sofre, e a gente sabe que tem um perfil que com certeza sofre menos do que os outros, né, aquela coisa do estar pronta para o desafio de uma forma sem mimimi. Eu não gosto muito dessa frase, mas a É gente precisa assim trazer, que é. né. Então eu queria que você colocasse como é que foi a tua carreira, do ponto de vista se você teve dificuldades enquanto mulher, se você se sentiu diferenciada em algum momento, como é que foi isso para você? Claro que teve, né, quem não teve? Eu tô trabalhando há 27 anos na indústria, né, e a gente eu, né, quando entrei na indústria, acho que você também, era basicamente uma indústria masculina, Uhum, com poucas mulheres em cargos principalmente de liderança, né, então obviamente participei de processos seletivos homem e mulher, ficava o homem, e não era por uma questão de, hã competência. exatamente, claramente não. Só que eu acho que um pouco isso que você falou que você traduziu por mimimi, eu acho que é muito isso, é você primeiro não ficar se achando que: "Ai, sou vítima, sou mulher, então olha", eu partia do princípio assim, é assim que é, um dia vai melhorar e hoje a vida é outra, né, a história é Uhum. outra do empoderamento feminino e tanta gente já entendeu a importância da igualdade, equidade, isonomia, enfim, tudo isso que a gente trabalha. Mas naquela época não era assim, mas eu nunca me senti vitimizada. Eu encarava aquilo assim: "É assim que é hoje? É assim que é a regra do Vamos jogo? jogar o É jogo. o jogo que eu vou jogar". E eu sempre fui muito prática nisso, sabe? Uhum. É uma característica sua, essa Sim, praticidade, essa coisa do: "É para fazer assim? Então que é seja, assim que vou fazer o meu exato. melhor", né. Se você tivesse hoje que voltar para a tua vida profissional agora a gente já está você aí mandando e desmandando na indústria farmacêutica. Que virada você acha que aconteceu na sua carreira profissional? Que momento que você teve algum insight, que você mudou? Enfim, qual foi a empresa, se você puder falar, ou qual foi o momento da sua carreira, se é que isso aconteceu? Eu acho que a mudança sempre depende da gente aceitar o desafio, né, porque a mudança acontece o quê? Quando você sai da sua zona de conforto, Uhum, normalmente, né, você tem que fazer uma agenda diferente ou mudar de cargo completamente, como eu mudei, saí de um jurídico, fui trabalhar na área de acesso, relações governamentais, patient advocacy, que eu nunca tinha feito. E quando me chamaram para fazer essa área, eu falei: "Tá, muito prazer, o que que eu faço, né, o que que é para fazer, o que que você espera de mim?". E era algo muito novo no Brasil, e ninguém eu não tinha, como a gente falou antes, uma inspiração ou alguém que fosse para mim uma referência, porque pouquíssimas pessoas faziam. Então eu busquei sozinha, o que que eu preciso? Eu preciso entender, assim, qual que é a agenda. Ah, então tá, eu preciso fazer a incorporação de medicamentos, naquela época na saúde suplementar, né, isso uhum. faz muito tempo, e depois no SUS, obviamente. Então, o que que eu preciso fazer para chegar lá? Então era tirar uma fotografia do que o que era, da onde eu precisaria chegar, E e achar o eu meio, fiz né? como eu construiria essa ponte. E foi assim que foi, né, e eu trabalhei um momento sem equipe, sozinha, e depois que os resultados começaram a vir, as pessoas começaram a ver o valor, que é isso, eu acho que é o nosso papel de mostrar também qual é o valor Daquilo que você daquele faz. seu trabalho. Que valor que você está trazendo para a empresa, que valor que você está trazendo, principalmente nós da indústria farmacêutica, para o paciente, Aham. né, que no final do dia é por isso que a gente está aqui, né, como a gente faz com que os medicamentos cheguem para o paciente certo, na hora certa. E é isso, eu acho que é nessa mudança. Depois mudei de novo, né, fui trabalhar, saí do Brasil, fui trabalhar América Latina, sem naquela época eu não falava uma fluência do espanhol, eu trabalhava com um país que não falavam português e não falavam muito bem o inglês, então eu também falei: "Então é eu que tenho que aprender o espanhol para poder me comunicar bem com eles e entregar o que eu preciso entregar que a empresa espera". Então acho que é isso, né, a gente está sempre eu acho que você usa muito essa palavra, inquieta. Eu sempre fui também muito inquieta para buscar sair da zona de conforto, aprender, eu tenho ânsia de aprender, adoro aprender coisas novas e não tenho medo. Eu acho que se não der certo, não tem problema, eu Boa. principalmente tentei, dei o melhor que eu pude e se não der certo, ok, eu volto a fazer aquilo que eu sei que eu sabia fazer, Qual a sabe? habilidade mais importante para você vencer esses desafios, essas viradas? Lógico, você buscou desafio, a gente só cresce no desafio, a gente não cresce na zona de conforto. Eu desafio você aí em casa a lembrar de uma vez que você teve um sucesso maior, que você cresceu, que tenha sido na sua zona de conforto. Definitivamente isso não acontece. Então, o que que você acha que é a sua habilidade principal para vencer isso? Acho que ter coragem e ser sempre proativo. Eu nunca fiquei esperando alguém me dizer: "Olha, eu espero que você faça isso, aquilo". Eu
naturalmente, sempre propunha. É isso, eu vejo assim, eu dava a minha opinião e, obviamente, André aprende muito, ouvir mais e falar menos, né. Tentar ouvir um pouco mais do que se espera. Obviamente, a gente tem líderes, tem os nossos, né, direct reports, que tão é importante você alinhar, entender se aquilo que você está fazendo e que você acha que é. Você tem que ter Ok. certeza disso. E para seguir. Eu acho que é isso, a proatividade, a vontade, a coragem. Vamos destrinchar essa questão de coragem, porque o que a gente mais ouve é: "Ah, eu tenho medo, eu tenho medo". E eu particularmente penso que medo é uma emoção que a gente romantiza, porque é medo de algo que não aconteceu, é medo de algo que ainda vai acontecer, que você nem sabe se vai acontecer. Não estou falando de fobia, evidentemente, fobia é uma outra história. Você tem medo? Acho que todo mundo tem medo. Quem não tem medo? Só que eu acho que a minha coragem é maior que o meu medo. Boa. E como é que você faz a sua coragem ser maior que o seu medo? É isso que de novo, eu quero fazer diferente. E eu preciso tentar. Eu preciso tentar fazer diferente, conhecer algo novo. Como eu te disse, se não der certo, Tá, então a visão é que eu tô querendo só decupar isso aí, tá? dar uma destrinchada. Ter a visão do que vai acontecer é fundamental para você, ou do que você quer que aconteça, melhor dizendo. Exato, Então você diria que a visão suplanta o medo de dar errado. exato. E a vontade de querer. E você acha que está faltando o quê hoje em dia para quem está começando essa parte de carreira e que tem medo e que não quer, ah, não tá bom do jeito que eu tô. Você acha, o que que você acha disso? Acho que é a falta dessa visão que você acabou de falar. É a visão do que você pode fazer ao longo do tempo, seja no médio ou no longo prazo, não ter só a visão de curto prazo. Eu quero hoje chegar, como eu te falei, entrei como gerente e vou virar diretor. Eu tenho alguns amigos mais jovens que pensam assim, eu falo: "Tenha paciência, tenha resiliência, está aprendendo. Você está trazendo um seu conhecimento, eles têm hoje muito mais acesso a muito mais informação, eles têm muita Com coisa, né. certeza. Então vai ser mais rápido". Não necessariamente eu tive um chefe numa das empresas que eu trabalhei que ficou lá 45 anos na mesma empresa. Uau! E ele falou: "Demorei 45, eu demorei uns 40 para virar presidente. Tenho certeza que o meu próximo sucessor não vai demorar mais talvez que 10, 15 anos", porque a velocidade mudou, né. Mas eu acho que essa visão da importância do conhecimento, a importância de você, enfim, aprender com outros. E Vanessa, uma coisa que a gente está vendo nesse mundo de hoje, né? A gente não fica mais velho, né? A cabeça hoje, ela está muito ativa. E quem tinha 50, 60 anos há 20 anos atrás, estava dando um adeus para a carreira. Hoje a Exato, gente está começando coisas novas. exato. O que que você pensa disso para o seu futuro? Graças a Deus que isso mudou e que a gente está nessa geração, que é uma geração bom, primeiro o Brasil já virou agora um país de De idosos, a idosos, gente né? aumentou 54%. Então, assim, eu acho que isso mudou até a perspectiva das empresas, né, você vê vagas para pessoas bem mais velhas, você vê que não tem mais essa até a indústria farmacêutica era tudo muito jovem, Jovem, né, aham. 40 30 anos, anos, se não era 45 e tal. promovido com 30 anos, Hoje em já dia é era, né? muito comum e tem posições, principalmente, que quanto mais cabelo branco tiver, melhor, que exige uma experiência maior, essa parte institucional, corporativa, ligação com relações governamentais. Tem médico, né, o Uhum. médico também tem várias funções que hoje, quanto mais velho, melhor. Então, graças a Deus, a gente está nessa geração Com certeza. e eu acho que a gente está aqui justamente nesse momento, você já viveu tanto, você já tem experiência de tanta coisa que agora é hora de falar muitas vezes assim: "Agora É hora de devolver. é hora de eu fazer tudo que eu aprendi, eu devolver para a sociedade, devolver para quem eu puder devolver tudo que eu aprendi minha vida inteira". O que que a Vanessa enxerga da Vanessa daqui a 5 anos? Olha, eu amo fazer o que eu faço, como eu te disse, trabalhar em doenças raras e ultra raras é algo que eu me apaixonei em 2015, quando eu entrei nesse mundo que eu não conhecia. E o que eu mais gosto é ou fazer voluntariado lá na frente, ou poder ajudar essa comunidade de doenças raras, que é uma comunidade que a gente fala é raro, mas não é raro, Não é não raro é tão tanto. raro, né. A gente fala de 13 milhões de pessoas com doenças raras no Brasil. Então eu gostaria muito de poder tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, como que eu posso entregar para essas pessoas. Então você acha que você vai continuar nesse. Enquanto eu puder estar aqui, eu estarei, Conta um porque pouquinho, a eu gente tenho está muita falando. energia ainda para Não, gastar. não, eu digo com relação a doenças raras, né. Também. Vamos falar um pouquinho, acho que a gente está falando tanto aqui, explica um pouquinho o que que é doença rara para quem está nos assistindo, que a gente passou batido, a gente já trabalhou nisso, então fica meio que conversa, né, mas explica o que que é uma doença rara e qual a importância da gente ter hoje uma medicação adequada, enfim, conta um pouquinho sobre isso. Então acho que a doença rara, pelo próprio conceito que o Brasil definiu,
é aquela doença que acomete 65 pacientes a cada 100.000, né, então é mais ou menos 1,2 pacientes. É muito pouco, né, é uma população pequena, como eu disse, mas não tão pequena, que tem Uhum. 13 milhões. Só que a gente fala de aproximadamente 8.000 doenças raras, e desses 8.000, a gente tem só 5% delas com tratamento disponível no mundo. Então a gente também tem muitas doenças raras que hoje, infelizmente, não Ainda tem não tem tratamento, tratamento. não tem tratamento. Então por que que é tão importante trabalhar as doenças raras? Eu trabalho com doenças genéticas, então um dos principais, pontos que a gente trabalha é a história da triagem neonatal, né, que a gente já tem no Brasil um excelente programa, que tem 6 doenças. É o teste do pezinho, gente, que a Isso, gente está teste do falando. É. pezinho. Já tem 6 doenças nacionalmente pago pelo SUS, e tem uma lei que foi, aprovada e já está em vigor desde 2022, que fez uma expansão desse teste do pezinho para mais de 50 doenças, onde muitas das doenças raras estão aí inseridas. E por que é tão importante, né, o teste do pezinho? Porque o paciente já sai do hospital Com o diagnóstico feito, né? com o diagnóstico. E por que isso é importante? Porque a doença rara, e principalmente essas genéticas, são neurodegenerativas. Explica isso aí Então, também. neurodegenerativas é que o paciente, ele acaba tendo uma degeneração neurológica, Uhum. e muitas vezes você vê os pacientes, eles nascem perfeitos, e E ao vão. longo do tempo eles vão tendo a perda, motora, perda neurológica mesmo, né. A escola, eu vejo muitos professores atentos e falam com os pais: "Olha, comparando seu filho com Com. outros, ele tem um certo atraso, um certo delay, então dá uma olhadinha nisso, vai no neurologista, dá uma olhada se está tudo bem". E claro, cada criança é uma, e a gente sabe, Uhum. uns aprendem a andar em momentos diferentes, a falar, mas é importante estar muito atento, porque não necessariamente ele nasce e você fala: "Ah, ele tem", né. Muitas vezes ele Uhum. nasce perfeito e depois, ao longo do tempo, ele desenvolve, porque é uma doença genética e vai E a desenvolvendo gente ao ainda longo do pode tempo. passar pela dificuldade de diagnóstico, né, nem todos os médicos estão Mas isso é um dos preparados. maiores problemas, porque no Brasil, em média, demora 5 anos. Por isso que o teste do pezinho teste do pezinho é tão importante, porque você já sairia do hospital Com o e, diagnóstico. se ele estiver dentro desses 5%, ele já começa a tratar. E tratando, o quanto antes você tratar, você evita com que ele tenha uma progressão na doença, enfim, e falando de doença neurodegenerativa, que ele degenere. Uhum. Então a gente vê, a JCR, ela até tem alguns estudos no Brasil de irmãos, que você pega o irmão mais velho e depois você pega o irmão, o neném, que quando nasceu a mãe falou: "Olha, doutor, dá uma olhada Se não tem isso, se né? não tem", embora não ter, essa doença não estava naquela época no teste do pezinho, mas como o irmão tem, tem chance de ter. Quando eles fazem esse diagnóstico precoce é maravilhoso, porque aí o irmão começou a tratar cedo, aí você compara os 2, até com a mesma medicação, mas assim, um com Um 5, que 6 começou anos, muito que tempo já depois. teve uma degeneração muito grande, e o outro pequenininho que ainda não começou. Então você compara, um está muito, obviamente ele estabiliza a Uhum. doença, mas ele já Já progrediu. degenerou, Uhum. então você não recupera o que ele perdeu. Ao passo que o outro, como não degenerou, tem uma vida normal. Normal. Assim, a curva dele não é nenhuma curva, é uma reta com É. o paciente normal. Então, a gente fala, o paciente raro cada dia conta. Quanto mais tarde o diagnóstico, mais tarde o tratamento, menos chances você tem para aquela criança e para a família, porque doença rara você não pode tratar só a criança, nem só o paciente, é a família A como um família todo que inteira. fica acometida, principalmente a mãe. A gente está falando muito da mulher aqui, 80% é uma pesquisa, das mães são abandonadas pelos maridos quando o filho tem doença rara. Então, assim, é muito triste isso, porque ela tem que muitas vezes parar de trabalhar Uhum. para cuidar do filho. E aí precisa de gastar muito, porque tem outros cuidados, enfim. Porque não é só E o medicamento, né, o tratamento é multidisciplinar, então é a fonoaudióloga, é a nutricionista, a fisioterapeuta. fisioterapeuta, além do geneticista, além do neurologista, enfim, são vários profissionais. Então, assim, não é fácil, infelizmente esse número é triste demais, mas é a realidade, né, que a E mulher uma coisa, enfrenta. né, gente, a gente está falando, eu aprendi muito, eu trabalhei com doenças raras, tive a oportunidade de trabalhar com a Vanessa, e uma coisa que eu sou médica, né, e uma coisa que me chamou muito a atenção e que mudou muito a minha cabeça, que eu acho que o legal é a gente aprender com as coisas e evoluir a Exato. mentalidade, né? Eu sou cardiologista de formação, então eu tinha muito uma visão de epidemiologia, de quantidade, de quanto eu vou gastar para ofertar melhor tratamento para uma quantidade maior da população. E é lógico que a gente tem que ter isso. Mas quando a gente fala de doença rara, é muito triste. E lembra que a doença rara pode ser rara, mas ela, quando acomete o seu filho, o seu sobrinho, o filho de uma amiga, é 100%. Então, é muito importante a gente apoiar as iniciativas que a gente tem
e que custa tanto para quem está do lado de cá do acesso fazer o governo entender e ter esse medicamento disponível, né, Vanessa? Exato. E a Constituição não diferencia. Se eu vou tratar melhor o diabético, o obeso, o hipertenso, eu vou tratar a doença certa. Tem que tratar todo mundo, né? Agora, obviamente, qual é o grande desafio mundial, no Brasil? Como que a gente faz a melhor forma, e aí as parcerias, os riscos compartilhados, enfim, maneiras de dar Acesso. àquele paciente o acesso no momento certo, não com tanto atraso, porque aí o benefício é muito menor, né? Dá pra Mas ver eu a acho tua que é o paixão. papel, é o papel nosso. A gente tem esse papel também social, super importante, de como fazer aquilo chegar. Então vamos combinar. Eu acho que é o sentar, como a gente já vê na Europa e Estados Unidos, funciona muito bem. No Brasil a gente ainda está um pouco atrás, mas a indústria sentar junto com o governo, com o pagador da saúde suplementar, junto com os médicos representando e com a associação de pacientes que representam famílias, e que têm a legitimidade de trazer para nós qual é a realidade daquele paciente, daquela doença, daquela família. O que realmente. É daí que mais eu aprendo. Assim, é a paixão por trabalhar com patient advocacy vem daí. Porque eu trago até para minha vida pessoal. Quando você lida com esses pais, todos os dias vivenciando isso, André, Enquanto aí a você olha e gente fala, gente, porque como eu não vou fazer, eu tenho que fazer, e eu tenho que ajudar, e é assim que eu movo todos os dias. Os desafios que aparecem na minha vida Os pepinos, são né? muitos, e todos os dias a gente fala, gente, como você aguenta todo dia? Eu falo, tá bom, mas eu tenho um propósito maior que não vai me fazer desistir. Vanessa, para a gente finalizar essa primeira etapa, eu só quero discutir uma palavra que você usou 2 vezes e que eu tenho um certo, assim, coisa com ela, que é resiliência. E eu tenho certeza que a gente abre uma discussão importante, porque a gente ouve muito, né? E resiliência, a gente usa ela de uma maneira para significar persistência, aguentar o tranco. Mas eu quero te fazer uma pergunta, um contraponto aqui, advogado do diabo. Resiliência significa que você enfrenta um desafio, que você enfrenta o que quer que seja e você se mantém, segura, fica ali. E resiliência é uma propriedade da física que faz o material se estressar e que diz que ele volta ao normal. Aí eu digo para você, a gente deve voltar ao normal depois de um desafio ou a gente deve evoluir? Sempre evoluir. Sempre evoluir. Mas como você disse, resiliência, acho que às vezes, entender o momento para você seguir aquela determinado objetivo seu. Não é o momento certo. Ou encontrar outro caminho. Por esse caminho não deu certo, vai por outro. Olha, André, sou advogada por formação. E minha formação é brigar por tudo. Você sabe disso. E a minha vida, o que me ensinou? Não compre todas as brigas. Escolha as brigas que você vai seguir. Primeiro, porque eu acho que mesmo quem ganha, perdeu muita energia. E perde tempo também para trabalhar outras coisas e pensar em outras soluções. Então, hoje em dia, de verdade, eu escolho quais brigas eu entro. Eu ainda entro em muitas brigas, mas eu escolho quais. E as outras, não é que eu abandono. Eu deixo ela ali, fico pensando como que eu vou tratar, como que eu vou abordar, se eu espero um pouco mais. A resiliência é isso, entender o momento quando você vai ou seguir outro caminho, encontrar outra pessoa. Olha, com esse conselho, que eu espero que você tenha até anotado, saber qual briga comprar e que tipo de energia você vai usar, eu quero encerrar esse primeiro bloco, eu quero te dar de presente meu livro, né, que é o Domador de Rinocerontes, que fala exatamente sobre como você domar esses momentos, esses desafios na vida. Maravilhoso, muito obrigada. Imagina, vai ser um prazer enorme. Eu que te agradeço, tem uma dedicatória para você. Eu queria que você lesse. Vanessa, obrigada pela parceria e amizade de sempre. Sucesso ainda maior para você. Beijos, André. Maravilhosa. Gente, muito obrigada. Eu que Obrigada agradeço pelo seu pela tempo, grande oportunidade. Mas você não sai daí, porque nem a Vanessa vai embora ainda. A gente volta para um outro bloco numa situação um pouquinho diferente. É o tempo de você tomar uma água, de repente ir ao banheiro, mas volta porque tem muito mais ainda. Até daqui a pouco. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Josi Awaz e tenho uma novidade para te contar, isso mesmo.
Todas as segundas à tarde, o programa Josi para você vai te trazer uma explosão de sabores. Chefes incríveis vão compartilhar segredos culinários e receitas deliciosas para você surpreender a sua família e amigos. Não perca! Espero você todas as segundas, hein, na Rede Vivax TV. Tem acesso ao melhor da programação da Rede Vivax na palma da sua mão. Basta você ir na sua loja virtual, pode ser Android ou iOS, não importa, e baixar esse dispositivo, esse aplicativo que você tem toda a programação para você, para sua família, e não só o meu programa, tá, gente, revisitando, mas eu gostaria que você também assistisse, como toda a programação, os desenhos, o Cine Retrô, tem tanta coisa bacana na palma da sua mão. Rede Vivax, a TV que cabe no seu bolso. Olá, estamos de volta aqui com 180 graus na Rede Vivax de televisão. Vocês podem ver que a gente mudou o cenário, que a gente agora está numa mesa de jogo. Por quê? Porque agora nós vamos simular uma jogada com a Vanessa e ver como é que ela vai se sair nos problemas que vão aparecer por aqui. Bom, qual que é a ideia do jogo, Vanessa? Esse é o jogo Dômito, é um jogo que é baseado no meu livro, onde a gente trabalha as habilidades essenciais para alguém ser um domador de rinocerontes, que é o que você é. Resolvedor de problemas, que sabe exatamente que tipo, que grau de energia e de dedicação vai fazer com alguma briga, como você comentou, se você vai entrar, se você vai sair, se você vai ter um joguinho de cintura e deixar o rinoceronte passar e tá tudo bem, tá? Então, vamos lá? Vamos? Então, vamos lá, gente. A primeira coisa, o que acontece? A gente tem um objetivo individual e tem um objetivo do jogo, né? O objetivo individual, vamos tirar? Ver o que você vai ter que fazer. Acumular 50 pontos de conhecimento. Deixa eu ver o meu. E o meu é de conquista. Então, eu tenho que conquistar, você tem que aprender. Bom, pessoal, a grande jogada aqui é o seguinte. No decorrer do jogo, a gente não vai ter tempo de jogar tudo aqui, mas no decorrer do jogo, a gente vai passar por situações caóticas no mundo e a gente também vai ter os nossos objetivos em cada jogada. Então, agora, eu vou embaralhar, a gente tem umas cartas onde falam das habilidades, né? E as habilidades que a gente discute, que as pessoas têm que ter, que precisam desenvolver, é o distanciamento, ou seja, treinar a capacidade de ver diferentes cenários para o mesmo problema, para achar diferentes soluções, ou entender como que pode, por que caminho vai sair melhor. A criatividade, não precisa nem explicar por quê, o foco, a agilidade na decisão e a adaptabilidade, que bate de frente com a questão da resiliência que a gente conversou bastante no primeiro bloco. Então, vamos lá, Vanessa, vou distribuir as cartas. Você vai ficar com 5. Obrigada. Eu fico com 5. E essas cartas, como eu comentei, a gente tem aqui as habilidades que a gente pode usar em cada situação. Bom, Vanessa, você quer ser empreendedora ou você quer ser funcionária? Posso começar por aqui, empreendedora. Você quer ser empreendedora? Então eu vou de funcionária. Tá bom. Beleza? Então, joga os dados aí, vamos embora. Bom, você vai andar 6 casas. 7, né? 7? São as 7, duas? isso, 7, isso. E2. E2. Bom, gente, ela chegou na segunda fase do empreendedor. Ela já evoluiu aqui. Ela vai tirar um problema do E2. E2. Peraí, não, E2 é aqui. Você vai ler o problema e vamos ver que carta você vai escolher. Sua empresa está crescendo, mas os funcionários estão insatisfeitos. Você não sabe as causas da insatisfação. E aqui embaixo, satisfação, conhecimento e conquista. Isso. Essa é o seguinte, essa carta, gente, a gente vai resumir bastante, mas ela vai ganhar ponto quando ela resolver esse problema em satisfação, em conhecimento e conquista. Lembrando que ela tem que ter mais conhecimento. Vanessa, qual a carta que você escolhe? Lê ela pra gente para resolver esse problema.
Enquanto ela pensa ali, gente, cada problema que surgir, são 5 rodadas, você vai escolher uma carta. Lembrando que quando você usa uma carta, você usou e perde esta habilidade no decorrer do jogo. Uma coisa muito importante é que a grande pegada do jogo é você entender que aqui não tem competição. Aqui a gente tem um objetivo maior do jogo, que hoje eu não vou tirar para a gente ganhar um pouquinho de tempo, mas os parceiros podem se ajudar. E aí, escolheu? Escolhi. O que você escolheu? Hiperfoco. Explica o que tem de hiperfoco, a pontuação aqui para a gente ver. Tem criatividade 7, foco 10, agilidade na decisão 8 e adaptabilidade 5. Tá. Você focou no foco. Focou no foco para exato. resolver esse problema. Exato. O que você faria? Por que você usou foco? Usei foco porque, para mim, é o seguinte: a empresa é feita de pessoas, né? Se as pessoas não estão satisfeitas, como que a gente espera que a empresa, no final, tenha prosperidade e consiga entregar o que tem que entregar? Então, eu preciso, às vezes a gente vê a empresa, não, a empresa está vendendo tudo, a empresa está maravilhosa, e você olha para trás, os funcionários todo morto, né? Então, acho que o foco aqui, por que eu escolhi essa carta, é justamente entender de verdade o que está acontecendo, entender o problema com um olhar maior, por que eles estão satisfeitos, qual que é o problema que eles estão vendo, que a empresa pode, o que a empresa pode fazer para realmente mudar. Porque, como eu falei, na minha forma de ver, eu preciso de funcionários felizes e satisfeitos para ele entregar o melhor dele. E no final do dia, quem se beneficia não é só o funcionário, mas a empresa, consequentemente. Então, é por isso que eu fui aqui com foco 10, para eu focar realmente no problema, entendendo aí o que está por trás. Legal, gente. No jogo, existe uma carta de gabarito. Porque tem que ter jogo, tem que ter gabarito. Eu não vou mexer nessa carta aqui agora, porque o que a gente está trabalhando aqui é exatamente a visão da Vanessa, né? É uma pessoa que tem total experiência em gestão, e olha como que ela resolve o problema. O que não quer dizer que você não pode usar uma outra habilidade sua para resolver o mesmo problema. Essa é a grande questão do distanciamento, Sim. né? Tem outras pessoas que podem escolher criatividade. Eu preciso ter criatividade para entender como eu vou lidar com esse problema da melhor maneira possível. Beleza? Agora, tem só mais um ponto, que aqui fala de agilidade na decisão, que eu também acho, que as pessoas esperam algo rápido. Que você Perfeito. acontecer isso depois de 2 anos, puxa, em 2 anos, o quanto que a gente não perdeu de gente, né? É isso aí. Quantas pessoas foram embora, enfim. Então, E vamos lá, imagina que você está nessa situação, vamos tira uma carta do caos aqui agora. O que está acontecendo no mundo enquanto você está com esse problema? conflitos sociopolíticos. Não O acontece no Brasil. resultado dos níveis de todos os jogadores diminuiu em 1 ponto. Exceção, o jogador que utilizou a carta hiperfoco, imune a esse efeito. Sou eu, estou imune a esse efeito. Olha só que interessante. Eu não tirei o gabarito, mas o gabarito era realmente o hiperfoco. Vanessa. É mesmo? É, porque você inclusive ganhou aí. Estou aqui com imune. E a grande questão, gente, aqui é que sempre que a gente tiver um problema, está acontecendo alguma coisa no mundo. Ele pode afetar ou não. E aí, de acordo com a forma como você lida com o problema, você vai ser mais afetado ou menos afetado. Então, agora sou eu, hein? Vamos lá. Vamos lá se eu também vou... Bom, o meu deu 4, eu estou aqui como funcionário. 1, 2, 3, 4. Eu ainda fiquei no F1, funcionário primeiro. Aqui. Lembra que eu tenho que ganhar pontos em conquista. Então, o jogo, à medida que você vai jogando, você vai entendendo que você precisa também ter a estratégia do jogo, lógico, né? Ó, você ficou em 2º lugar em uma seleção muito concorrida para um cargo bem remunerado em uma startup promissora. Mas só tinha uma vaga. Fiquei em 2º lugar, só tinha uma vaga, né? Vamos ver como é que eu vou resolver isso. Vanessa, se você quiser ir pensando também, deixa eu ver o que eu vou resolver. Bom, eu vou escolher a carta que eu chamo de Total Flex. A carta, o foco dessa carta é a adaptabilidade. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, o meu foco maior aqui é a adaptabilidade, eu tenho 9, e distanciamento e criatividade estão com 7. Por que eu escolhi? Porque, com certeza, eu vou ter que lidar muito com as minhas emoções, com a minha sensação de derrota, né? Com a minha sensação de não ser suficiente, de não ser capaz o tanto que eu deveria ter, ou talvez eu vá achar que o outro candidato merecia menos do que eu, que foi escolhido porque é homem, eu sou mulher, enfim. Eu vou precisar lidar muito com as minhas emoções. Então, por isso que eu escolhi de cara a adaptabilidade, deixando o distanciamento para eu enxergar as coisas por cima e entender que o mundo não acaba, né? Que eu posso ter outras conquistas. Então, vou por causa do que está acontecendo no meu momento. Desequilíbrio climático local. O resultado de todos os jogadores diminui em 2%. Exceção,
quem usou a carta jogo de cintura. Não foi a que eu usei. Vamos ver qual que era a carta jogo de cintura? Ó, o principal era criatividade e adaptabilidade. Então, na verdade, é uma carta que corresponde, se você estiver vendo aqui, ó, vou mostrar aqui na tela, as duas cartas priorizam a adaptabilidade. Não sei se você vai conseguir ver. Até bom a gente mostrar a cartinha como é que é e os pontos como é que vem. Nesse momento, a gente está jogando pontos, botando, que é uma coisa que a gente não está fazendo aqui, a gente está simulando. Vamos lá, mais uma? Vamos. Então, manda brasa. O que eu errei aqui? Joguei o Totoflex. Bom. Ah, Vanessa, 10. só tira ponto. Alto. Fiquei com você aqui, virei. Não tem problema. Ah, tô E3 aqui. Você isso? você continua no mesmo lugar. E3 aqui. Isso. Tirando um problema. Seus amigos vão passar o verão no Caribe. Você quer ir, mas conseguirá equilibrar essa viagem com seus compromissos financeiros e profissionais? Tchau, tchau. Aí é que fala de satisfação, conhecimento e conquista. A gente não está, sempre pessoal, enquanto a isso, Vanessa né? escolhe, a gente não está pontuando aqui só para focar mesmo nas habilidades. Vamos lá, Vanessa, você não vai conseguir ir para o Caribe? Ai, Vamos ai. ver, vamos ver. Eu acho que eu vou usar criatividade. Tá. Então, o nome da carta é Desperdício Zero. Desperdício zero. Opa, Porque vamos lá. criatividade é o... E aí, por quê? Porque eu acho que hoje em dia me permite... Eu não preciso estar em São Paulo para fazer o que eu preciso fazer, o que eu preciso entregar, né? Então, eu conseguiria ir para o Caribe com os meus amigos, trabalhar de lá, e aí é do ponto de vista profissional. Eu consigo, de repente, determinar trabalho de manhã ou trabalho à tarde e administrar essa agenda para poder também curtir. Não adianta ir lá trabalhar e continuar só em outro lugar. Administraria a agenda nesse sentido. Uma parte do dia eu estaria com os amigos e combinaria isso com eles, porque eu acho que os combinados são sempre muito importantes. Vou com vocês, porém não vou estar, talvez, todos os dias, 100% do tempo, eu vou administrar a minha agenda de trabalho de acordo com o que eu conseguir. E também combina no seu trabalho. E fica tudo certo. Exatamente, O exatamente. que está escrito na descrição da carta que você escolheu? Criatividade. Não, em cima. O que está escrito? Desperdício zero? E Desperdício aí tem zero. um textozinho aí, ó. Então, criatividade. Ser criativo não é ter ideias mirabolantes, é conseguir usar todos os recursos disponíveis de uma forma original. Tudo que você viveu são recursos aproveitáveis, que é exatamente o que eu falei. Legal. Então, vamos lá escolher o que está acontecendo no mundo. O resultado dos níveis de jogos diminui um ponto, exceção o jogador que utilizou a carta perseverante imune a esse efeito, que seria esta carta aqui. Qual que é a diferença? Você consegue ver? Aqui, sim, ele fala que o foco, que seria o ponto principal de diferença dos demais, que tem nota 9, porque ele fala que aí você foca nos pontos de vista mais habituais, se você está habituado a reclamar, sua mente tende a te levar para esse foco nos problemas, porém, se você repete o treinamento de encontrar alternativas aparentemente impensáveis para qualquer desafio, sua mente também se acostuma a não desistir. Beleza. Provavelmente essa carta valeria para quem é funcionário, que não ia poder ser dono do tempo. Exatamente. Não Beleza. ia dar. Vamos lá, agora sou eu. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou ficar no F2. F2, aqui. Vamos ver qual é o meu problema, hein, gente? Ó, a empresa está crescendo, mas sua chefia não é transparente e demonstra certa grosseria nas cobranças por desempenho dos funcionários. Sua insatisfação é crescente. Vamos ver o que eu vou escolher. É assim, é lógico que eu tenho opções que não são todas. Eu sorteei as cartas e as cartas vieram. Então, por exemplo, eu tenho aqui comigo muito distanciamento e muita adaptabilidade. Então, aqui, ó, para cobrar satisfação crescente, eu vou escolher, deixa eu ver, eu vou escolher um jogo de cintura nessa carta, tá? Bom, o que o jogo de cintura coloca? Mais uma vez, a adaptabilidade. A capacidade de não perder energia resistindo às muitas mudanças necessárias. Novamente, não é a melhor carta para ser escolhida, mas dentro das que eu tenho no jogo, Foi a melhor, né? Foi a melhor. Aqui, o foco maior era na criatividade e na adaptabilidade. Então, eu escolhi por quê? Criatividade para lidar com isso e uma criatividade para tentar melhorar essa relação com o meu chefe, no caso. Né? Vamos ver o que está acontecendo no mundo. Vamos ver se me ajuda ou se me atrapalha.
Nossa senhora, guerra civil no seu país. O resultado dos níveis de todos os jogadores diminui em 3 pontos. A exceção seria para quem usou visão de futuro. Só que eu não tenho visão de futuro aqui. Beleza? Bom, eu acho que a gente já deu para mostrar. Eu queria que você desse uma olhadinha nas suas cartas, Vanessa. As que ficaram. E me dissesse o que bate mais com você? O que você imagina e acredita mais do que está aí? No seu dia a dia, no seu momento. Quais são as cartas que você tem? Você tem o Dômito? Dômitor, perseverante e visão panorâmica. O Dômito é o nosso coringa, tá? É ótimo, né? É. Porque ele realmente é 10 para 10 em tudo tudo. aqui. Você consegue, para qualquer problema. Exatamente. Tem um detalhe que, gente, quando a gente erra ou faz alguma coisa inadequada no jogo, de acordo com o gabarito, a gente tem um token. O token é de aprendizado, porque você nunca perde quando erra. Você aprende. Então, você tem um token, que é algo que te possibilita usar em uma outra jogada. Então, a ideia aqui não existe fracasso. Existe aprendizado. Esse é o grande ponto. Perfeito. Melhor forma de enxergar, né? Quais habilidades você acha Eu adorei que as 3 cartas. Então eu vamos me lá. vejo nas 3, na verdade. Porque eu acho que visão panorâmica não deixa de ser uma visão estratégica, a visão do todo. É super importante antes de não sair julgando uma determinada situação, sem realmente você ter essa visão do todo para poder pensar o que seria a melhor alternativa para você seguir, enfim. Com criatividade, com distanciamento, até que o distanciamento na visão panorâmica é 9, que para você enxergar o todo, muitas vezes você tem que estar fora para poder entender o porquê, né, daquela situação específica. O foco aqui é um pouco menor, né? Você vê que a nota é 2, é a menor nota dessa carta, justamente porque você não está Não no tem foco, como você a gente está ir pro muito pelo contrário, é a visão geral, né? Para você poder se adaptar também. Ter criatividade, aí vem todas as que eu acho que é perfeito, que é o que a gente tem que fazer, vou te dizer, todos os dias. Porque os problemas sempre chegam, né? Vem um, vem outro falando, como que você administra, sem tomar as dores de um, sem tomar as dores do outro, de que maneira que você entende o problema e faz com que aquilo se resolva naturalmente para você não criar um problema dentro da empresa, né? Então, acho que é super importante essa característica de ter a visão do todo antes de qualquer passo que a pessoa vai dar. Perseverante. A gente falou no primeiro bloco. Exatamente. Né? Ter perseverança, se você acredita que aquilo é o correto, se é aquilo que você tem que fazer. Como eu disse, ouvir mais, falar menos. Eu falo, a gente não precisa saber tudo, mas a gente precisa saber quem sabe, né? Para nos ajudar muitas vezes a tomar uma determinada decisão e para seguir adiante. Aqui é foco, né? Então, foco é a maior nota aqui dessa carta, 9, e é isso, né? Você precisa ter foco naquilo que você vai fazer, naquilo que você está tentando fazer, óbvio. Distanciamento, ao mesmo tempo, distanciamento aqui, a nota 8 é uma só, a menos que o foco, porque, de novo, você precisa entender se você está fazendo do jeito certo, o que esperam, qual é a visão do outro, porque a gente tem que se colocar no lugar do outro também, para saber se você está entregando da melhor forma. Muitas vezes não é o que, é o como. Será que você está entregando melhor como? Né? Como que a pessoa está vendo, está se sentindo ameaçada, de que maneira que você pode fazer. E aquilo que você falou, né? Às vezes você acha que está acertando, mas não tá pergunta para o outro e não tem a noção do que está acontecendo. Então, acho que assim, transparência, comunicação assertiva é super importante, né? Quando a gente trabalha dentro da empresa, precisa ter certeza que aquilo é exatamente o que esperam de você. E você também. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, não tem a ver com... Você falou comunicação assertiva. Eu acho que é muito importante, às vezes a gente usa termos que as pessoas não sabem e ficam na dúvida, ou acham que sabem e ficam na dúvida de perguntar. O que para você, Vanessa, é comunicação assertiva? É ter uma comunicação clara. É você falar aquilo que você pensa, o que você espera, e aí depois você até perguntar. Muitas vezes, para você ter certeza. O que você entendeu da nossa conversa, do que a gente acabou de conversar? Fazer um double check mesmo, para ver se a gente realmente está alinhado. Porque muitas vezes é o que você falou, as pessoas são diferentes, experiência diferente. Você fala uma coisa para ele, talvez seja uma conotação diferente daquilo que você está querendo dizer. Então, acho que essa checagem, se ele entendeu o que você espera, o que você precisa fazer, acho que é importante dos dois lados, inclusive. Perfeito. Pode vir até do funcionário. Não entendi. Vanessa, é isso que você está esperando? É isso que você quer? É isso que a empresa precisa? Mas eu acho que é importante dos dois lados. Transparência, comunicação muito clara e certeza do que você precisa fazer para entregar. Né? E a outra? Nosso coringão?
Olha o nosso Coringão. Aqui é 10 para tudo, né, André? Isso é maravilhoso, né? Porque Quem dera, aqui, né? com essa Quem cartinha dera, aqui, eu né? falo, olha, eu tenho essa cartinha, Resolve resolvi qualquer todos os negócio. problemas. É verdade. Ô, Vanessa, o que você pensa da questão dessa carta, o superágil da agilidade, que eu acho muito importante. Você é uma pessoa ágil por natureza, você colocou isso no primeiro bloco, né? Como é que você enxerga isso no dia a dia? E, de novo, eu quero saber também a sua opinião disso na sua vida pessoal. Eu sou realmente muito rápida para tudo. Pensar, responder. Se eu não sei, André, eu também não tenho medo de falar, deixa eu pensar. Me dá um tempinho, deixa eu pensar, porque também eu acho que de bate-pronto, se você não tem certeza, você falar pode gerar uma reação ou uma consequência inesperada. Acho que, né, eu falo, toda ação gera uma reação. Cuidado com o que você fizer, porque você pode gerar uma consequência talvez não esperada. Aham. Mas eu acho importante a agilidade por diversos fatores, e aí a gente falou aqui até o primeiro exemplo, pessoas. Quando a gente lida com pessoas, e aí quando você lida aqui no caso, no exemplo, né, funcionários insatisfeitos, como eu disse, para mim, a empresa é feita de pessoas. A gente tem que cuidar delas, entender o que está acontecendo. E ela não está se sentindo ouvida, ela não está se sentindo pertencendo àquele grupo. O que está faltando? Não é só exigir, sabe? Não é só a Uhum. entrega. Eu acho que a entrega muitas vezes é o quê? O resultado natural que a pessoa vai dar todo dia lá. Porque a gente, no final, fica mais tempo No trabalho. no em trabalho casa. do que em casa. E outra coisa, nós mães, o que a gente fala? Tô deixando meus filhos, seja na escola, seja com babá, para estar aqui. Precisa ter ou esse propósito, ou essa razão de ser, porque você está abrindo mão, está delegando para alguém estar com os seus filhos que você tanto quis, né? Então, tem que fazer sentido. Você tem que ter certeza que você está entendendo o problema e rapidamente respondendo. Aham. Porque eu acho que a demora, a pessoa você perde a credibilidade perante os outros. As pessoas também deixam de acreditar que a empresa é bonito, missão, visão e valores. Tem no papel ali da empresa na entrada, mas no final do dia, será isso que você está entregando? Está sendo transparente na comunicação, está deixando claro. Porque, obviamente, você não vai agradar sempre, 100%, né? Nem todo mundo está sempre feliz. Mas eu acho que minimamente a gente tem que estar entendendo e olhando o outro, fazer retenção de talentos, ter programas que a gente consiga realmente fazer a leitura e repensar. Será que as nossas políticas são as melhores? Será que olhar, se comparar, né, fazer o benchmark, olhar o mercado, o que está fazendo? Acho que a gente aprende todo dia, né? Na empresa não tem nada que é Com estático, certeza. E né? agora, e essa Vanessa ágil, rápida, assim dentro de casa? Como é que é? O terror dos filhos falam, lá veio a mamãe aqui. Eu acho que traz segurança para elas, né? E ao mesmo tempo eu também falo, gente, eu erro também e às vezes eu preciso dar um tempo. Minha filha tem uma filha adolescente que já me fez perguntas e coisas que eu não estava preparada. Eu falei, me dá um tempo, deixa eu me preparar e a gente volta. Pra E conversar. volto. Eu acho Aham. que essa é a credibilidade também. Né? Não quero conversar sobre isso, não quero tocar nesse assunto difícil que eu não domino. Eu fui atrás, fui fazer terapia para conseguir conversar com ela no mesmo nível. Porque eu queria ter um nível de amizade e respeito, que a gente tem que ter como Uhum, mãe, uhum. né? Mas, ao mesmo tempo, entender o que estava afligindo ela, o que ela precisava ouvir, e ela veio buscar em mim. Então, tem uma coisa que um pediatra falou isso para mim quando minha filha tinha bebezinho. Seja você sempre a fonte de informação do seu filho. Perfeito. Cuidado, não minta. Porque se você é referência e um dia ela descobre que você mentiu, você vai deixar de ser. E aí você não tem controle sobre a nova fonte de informação. Então eu usei isso para minha vida inteira com elas, né? E isso Falar é um a verdade, ensinamento super importante, hein? Para vocês mas de aí. acordo com a idade, obviamente, né? Lógico, Com criança, lógico, você não vai falar a lógico, conversa que eu tenho com a de 18, eu não tenho com a de Perfeito. 10, porque é outra realidade. Então você tem que se adaptar, adaptabilidade de como eu falo isso, só que de uma maneira que é compatível com a idade. E aquela história, né? Quando é mais novo, você vai até onde a pergunta vem. Você não precisa evoluir Exato. no conteúdo. Hoje, meus filhos são adultos, minhas gêmeas têm 27 anos. Hoje é uma conversa de amiga e eu fico também muito feliz e honrada de saber que eu estou sendo um ponto de aconselhamento. Isso é o máximo que a gente É o pode máximo. querer. Acho que a gente né? tem que ser uma referência. Né? Como meus pais foram para mim, eu acho que eu quero ser para minhas filhas sempre. Então as coisas mudaram muito, né? Acho que, como a gente estava falando até antes, a evolução e a agilidade, a velocidade das coisas são muito diferentes. Fui criada de um jeito, hoje eu crio minhas filhas de outro. Mas por quê? Eles exigem um outro comportamento nosso, né? É uma comunicação, não vai fazer porque eu quero, porque eu sou só bem quem manda que sou eu. Não existe isso mais.
É uma Mas, ao mesmo conversa, é um tempo, tem diálogo. que ter o respeito Mas o que você respeito, que eu colocou. te falei. Perfeito, exatamente. Somos- Tem momentos em que a gente não pode ser amigo, Exato. ainda. É. Depois, amigo, mais pra frente, tá tudo Mas acho que é certo. convencimento. Uhum. É justamente um pouco disso. A criatividade de você sair fora da caixinha, você fala, não, preciso me reinventar aqui para poder estar no mesma sintonia e poder fazer ela entender que não, por causa disso, disso, disso. Acho que é isso. Saber argumentar e se colocar no lugar do outro. Eu sempre faço isso. Se Fantástico. fosse eu Como que estaria seria? satisfeita com essa resposta? Será como que eu né? Ou encararia essa resposta? Vanessa, conversar com você é uma delícia, né? É uma pena que a gente tem um tempo limitado, mas eu queria te pedir agora que você olhasse para quem está nos assistindo e dissesse o que você acha que esta pessoa que esteja querendo uma carreira ou que esteja iniciando, ou enfim, o conselho que você achar mais importante para você dar. Obrigada, primeiro, pelo convite. Foi um prazer imenso estar aqui com você. Sabe o quanto eu também te admiro, o quanto eu já aprendi com você. Eu acho que aqui eu aprendi mais um monte de coisas. Então, parabéns por esse trabalho incrível que você Obrigada, faz. imagina. Se eu puder dar um recado, eu acho que seja protagonista da sua história e da sua vida. Seja ela sua vida pessoal, seja da sua vida profissional. Não delegue, ou talvez não deu a oportunidade de entrar naquela posição ou não entrou naquela empresa, você não delega isso porque a culpa foi de alguém. E também não assume isso como culpa. A questão é que aquilo não era o momento, não era a oportunidade, acho que eu encaro assim. Se eu não deu certo é porque não era para dar, não ia ser bom, e eu vou procurar uma nova oportunidade. É nunca desistir. Né? A perseverança, que é uma qualidade que é importante a gente ter. Acreditar em você, investir em você. Você como pessoa, você como carreira, e não achar que isso depende dos outros. Depende da gente mesmo. Correr atrás, aquilo que faz sentido para você, para os seus valores. Muito importante estar em consonância com os seus valores de vida e de acordo com o seu propósito. Porque se a gente está fazendo o que a gente ama e está dentro do nosso propósito, vão ter muitos profissionais que façam a mesma coisa, mas talvez ninguém vai fazer como você pela paixão que você tem naquela entrega. E eu acho que é isso. Se eu Muito puder dar de obrigada, conselho. Vanessa. Muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada mais uma vez pela tua amizade. A gente Prazer tem uma em história tudo. longa em conjunto aqui. Eu aprendi muito com você. Você foi uma grande parceira e me ensinou demais. Gente, vocês não imaginam o que foi trabalhar com esse furacão. E um furacão doce. Eu não sei se isso é possível, mas ela é um furacão doce e muito amiga. Bom, mais uma vez, obrigada. A gente encerra por aqui o nosso 180 graus e eu espero você no próximo programa, aqui na Rede Vivax de televisão. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero convidar você para todas as terças-feiras nós participarmos juntos aqui na Vivax TV da missa e novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, transmitida do nosso santuário Nossa Senhora de Fátima, no Estreito, em Florianópolis. Convide, divulgue para seus amigos, familiares, para que eles possam estar junto conosco e formarmos essa grande corrente de oração. Todas as terças-feiras, às 20 horas, aqui na Vivax TV, missa e novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Olá, eu sou Fernando Machado, eu sou um estudioso do comportamento humano há mais de 30 anos, sou escritor, tenho 4 livros publicados, sou palestrante e viajo aí o Brasil e o mundo ajudando pessoas com processos de autoconhecimento, de cura, de expansão de consciência. E a partir de agora eu vou estar frequentemente aqui com você, trazendo pílulas de conhecimento, pílulas de cura, para que você possa pegar esses conhecimentos, utilizar na prática no seu dia a dia e melhorar a sua vida em todos os aspectos, né? Eu vou me propor aqui a trazer informações que vão te beneficiar do ponto de vista físico, emocional, mental e espiritual, melhorando a vida em vários aspectos. Então, é um prazer estar com você e a gente vai se ver bastante daqui por diante. Gratidão.